Olá pessoal, vocês todos bem-vindos então à nossa aula de manutenção elétrica. Vamos continuar alguns conceitos que a gente começou a ver sobre tipos de manutenção, né? Nós, nas últimas aulas, nós vimos sobre manutenção corretiva, né? Os tipos, que é as manutenções não programadas e as manutenções programadas que existem, né? Vimos também que a manutenção corretiva é uma manutenção geralmente barata, mas tem os seus poréns, né? E outros tipos aí, né, de outros parâmetros relativos ao próprio conceito de manutenção corretiva. Hoje nós vamos ver um pouco aí sobre a manutenção preventiva, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da manutenção preventiva, mas o que seria essa manutenção preventiva? Só lembrando que todos os nossos conceitos eles se baseiam na NBR 5462, né? Ela nos baseia a questão da confiabilidade e mantenabilidade de equipamentos, processos. E dentro da NBR 5462, nós sabemos que ela cita 3 tipos básicos de manutenção, que é a manutenção corretiva, que nós já vimos, a manutenção preventiva, que nós vamos ver agora, e a preditiva, né, que nós vamos ver posteriormente. Hoje vamos dar um enfoque maior na manutenção preventiva, tá? Mas de acordo com a NBR, né, 5462, o que seria essa manutenção preventiva? Bom, a manutenção preventiva, como o próprio nome está falando, né, ela se baseia numa ideia de que, gente? Numa ideia de tempo, né? Ela é efetuada em intervalos pré-determinados. Eu já comentei isso com vocês, e eu acho que a palavra certa, e a frase certa, melhor dizendo, que combina com manutenção preventiva a questão do tempo em intervalos pré-determinados, ou seja, né, de acordo com alguns critérios prescritos. Nós vamos também ver essas questões de alguns desses critérios hoje, e destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um determinado item, né? Então, a NBR ela aborda de maneira bem sucinta o conceito de manutenção preventiva, né? Então você tem que meio que gravar esses pontos, né? Manutenção preventiva tempos em intervalos pré-determinados, baseado em algum critério, para de certa forma tentar reduzir a probabilidade de falha ou degradação de um determinado item, processo, equipamento, enfim, né? Ao contrário que muitos pensam, a manutenção preventiva ela não é assim tão barata, né? Ela já possui um custo um pouco mais elevado do que a manutenção corretiva. E nós vamos ver daqui a pouco que na verdade o custo dela chega a ser até bem elevado, né, dentro da curva ali PF. O tempo também não é muito um fator parâmetro bastante complicado, né? Porque apesar dela ser baseada em intervalos pré-determinados de tempo, o fato de você tirar um determinado equipamento dentro de um processo acaba influenciando em alguns fatores que nós vamos ver aí um pouco mais na frente, tá? Investimento também é relativamente médio em relação a outros tipos de manutenção preventiva. Mas todos esses conceitos aqui, pessoal, nós vamos entender mais a fundo, tá? Então, dentro da definição da manutenção preventiva, se a gente analisar em NBR 5462, né, podemos destacar 3 pontos básicos. Quais são esses pontos? Como a gente comentou, são intervalos pré-determinados, né? A manutenção preventiva ela se dá através de intervalos pré-determinados de tempo. Critérios específicos, que também nós comentamos dentro do conceito de manutenção. Para o que, gente? Para a redução da probabilidade de falha. Não quer dizer que eu fiz a manutenção preventiva desse equipamento e eu vou evitar que ele falhe. Não, você vai diminuir a probabilidade dele falhar, mas não necessariamente que ele não falhe, né? Isso é algo que deve ficar bem claro aí para todo mundo. E esses 3 pontos, né, a gente pode
destacar ele como gatilhos. Como assim gatilhos? Ó, se nos basearmos nesses 3 pontos para definir a manutenção preventiva, nós podemos enxergar eles como 3 gatilhos. Ora, se eu visualizar que aquela determinada máquina, equipamento, está precisando de uma manutenção preventiva, baseado em um determinado intervalo de tempo, ou num critério específico, ou para a redução da probabilidade de falhas daquela máquina dentro daquele processo, então eu posso definir isso como um gatilho para me acionar a manutenção preventiva. Mas existem alguns tipos de gatilhos, né? E dentre esses gatilhos a gente pode destacar 4. Primeiro, o gatilho do tempo, né? Ou seja, um exemplo, uma determinada máquina ela precisa lubrificar uma peça a cada 6 meses. Tá? Então você definiu aqui a manutenção preventiva num determinado intervalo de tempo. No caso aqui são 6 meses. Você também tem outro gatilho, que é a quantidade de horas de funcionamento. Um exemplo, você vai lubrificar uma determinada máquina, uma peça, a cada 120 horas. Ora, o importante é você não confundir horas de funcionamento com o tempo. O tempo, ele é corrido, né? Por exemplo, 6 meses. Hora de funcionamento é horas que ela está, a quantidade de horas que ela está em operação. Por exemplo, ela funcionou essa semana 60 horas, a próxima semana 20 horas, a outra semana 10 horas. No final, eu somo e dou 120 horas de funcionamento. Então, essa peça, né, dentro desses gatilhos de manutenção preventiva, ela obedece esse critério de funcionamento. Tá? Essas horas de funcionamento aí para a manutenção preventiva. Então, que isso fique bem claro. Uma coisa é tempo, um gatilho do tempo, outra coisa é o gatilho de horas de funcionamento. Outro gatilho é a questão da produtividade. Né? Um determinado equipamento, ele precisa de uma lubrificação naquela peça a cada 1.500 outras peças produzidas. Né? Então, esse gatilho se baseia na quantidade, na produtividade que aquela máquina ou aquele equipamento irá produzir uma determinada peça. Né? E o outro gatilho que é bastante conhecido também é o gatilho misto. Um equipamento, uma máquina, ela precisa lubrificar os seus mancais, né, os seus apoios, a cada 6 meses, ou 120 horas de funcionamento, ou 1.500 peças produzidas. O que acontecer primeiro? A gente pode deixar mais claro isso se a gente for pensar no carro. Um carro, ele tem nas suas manutenções programadas, você pode provocar a manutenção preventiva para aquele carro de acordo com a quantidade de quilômetros, não é isso? Por exemplo, a revisão do carro vai se dar a 10.000 quilômetros, ou também ela pode se dar a cada 12 meses, se não atingir esses 10.000 quilômetros. Né? Então, seria um tipo de manutenção preventiva mista, com gatilho misto. Tá? E o custo da manutenção preventiva. Né? Dentro das razões para os custos da manutenção preventiva, né, nós temos que levar o seguinte: primeiro ponto, o lucro cessante. Tá? Não quer dizer, vou fazer aquela manutenção preventiva e está tudo bem. Não, porque existem impactos também no processo produtivo. Então, o maior custo da manutenção preventiva é o lucro cessante. Por quê? Porque você vai ter que parar aquele determinado equipamento para fazer aquela manutenção. Né? Então, na maioria dos casos, para que uma atividade de manutenção preventiva ela seja realizada, salvo com exceção, né, em alguns casos de inspeção por máquina em operação, por exemplo, um transformador numa subestação, né, o equipamento deve estar o quê? Parado. Ou seja, a atividade que faz com que a empresa ganhe dinheiro, a produção, né, ela cessou. Imagina toda vez que você fosse fazer a manutenção, uma inspeção visual, né, que é um tipo de manutenção preventiva, você tirasse aquele equipamento de operação. Toda vez que você vai lá fazer uma inspeção visual ou uma termografia naquele transformador daquela subestação, você tivesse que tirar o transformador de operação. Então isso aí não seria interessante dentro
da questão do gerenciamento da manutenção, né? Porque você acabaria provocando meio um lucro cessante aí, tá? E também outro ponto que tem que ser considerado dentro do custo da manutenção preventiva é que a troca de peças de reposição antes do fim da vida útil. Isso é um ponto muito interessante que eu quero que vocês prestem atenção, tá? A manutenção preventiva, ela traz resultados sim satisfatórios, só que ela traz não para tudo, ela traz apenas para 11% dos equipamentos. Muito pouco, né? Por quê? Caso você aplique, por exemplo, 100% da manutenção preventiva, né, no equipamento, você pode até desperdiçar 89% de peças que nem chegaram perto do fim da vida útil dela. Mas como assim, né? Teve um pesquisador na década de 80, em 1985, chamado John Wheeler, que ele fez uma experiência, tá? Ele pegou esse tipo de rolamento de esfera, essa 6309, tá? E pegou 30, né? São 30 rolamentos de esfera, tá? E submeteu essas esferas a iguais condições de operação: rotação, temperatura, pressão, contaminação, tá? E ele escreveu esse livro aqui, Ball and Roller Theory, Design and Application, tá? E aí, o que é que ele acabou deduzindo? Nesse gráfico, a gente tem a quantidade de revoluções desses rolamentos pela a quantidade de rolamentos, tá? Aqui, por exemplo, nós temos 30 rolamentos, tá? 1, 2, 3 até 30. E aqui no eixo Y, né, nós temos o número de revoluções dessas peças, rotações, né? E aí o que é que acontece? O que é que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: se eu pegar uma determinada quantidade de revoluções, né, por exemplo, vamos considerar aqui inicialmente 50 milhões de revoluções. Se eu considerar 50 milhões de revoluções para me fazer uma manutenção preventiva, o que é que eu posso fazer? São duas conclusões. Primeiro, muitos enrolamentos, por exemplo, esse aqui, esse e esse aqui, tá? Ou seja, muitos rolamentos eles já tinham falhado, né? Isso aqui, esse gráfico de barra, é a vida útil dele, do rolamento, né? O rolamento 2, por exemplo, se eu tivesse pegado um número de revoluções padrão, digamos, 50 milhões de revoluções, eu vou fazer manutenção preventiva, eu vou trocar. Muitos desses rolamentos já tinham falhado. Esse é um ponto. E eu tenho um ponto pior ainda. Se eu considerar 50 milhões de revoluções, por exemplo, o rolamento 5, olha só, eu tinha tirado esse rolamento aqui muito mais, né, do que o tempo que ele ia, o tempo de vida útil dele, ou seja, ele chegou até 300 milhões de revoluções, ou seja, eu ia jogar literalmente uma peça fora que não tinha chegado nem na metade da vida útil dela, né, porque ela durou 300 milhões de revoluções e eu substituí ela só com 50 milhões, então isso é um prejuízo muito grande, né? E não só ela, ou seja, muitas, o rolamento 3, o rolamento 6, o 7 e aí sucessivamente. Se eu considerasse 50 milhões de revoluções o básico como critério de manutenção preventiva, muitas peças elas já estariam estragadas e outras não estariam nem na metade da vida útil delas. Então seria um problema muito grande, né? Ah, não, é porque pegamos aqui muito baixo, 50 milhões de revoluções. Vou pegar a média então, 150 milhões de revoluções, tá? Deixa eu apagar aqui para todo mundo visualizar. Pronto. Tá, vou considerar 50 milhões de revoluções então. Se você considerar 150 milhões, é a metade, né? Vamos dizer assim, não, vou considerar o tempo médio de funcionamento do rolamento. Se a gente for considerar, olha só o que acontece. Muitos rolamentos já tinham falhado. O 2, o 4, o 8, e aí vai. Tudo que está abaixo da linha de 150 milhões de revoluções já tinha falhado. E mesmo assim ainda teria peças que não estariam praticamente na metade da vida útil, como essas peças aqui, né? A peça número 5,
a peça número 7, né? Então, o que é que ele pôde concluir? Ele concluiu que, ao contrário do que a gente pensa, com relação à manutenção preventiva, que não existe relação entre falha e tempo de operação, né? A gente olha para aquela peça e diz assim, aquela peça está com muito tempo de operação, então é bom a gente fazer a manutenção preventiva e trocar ela. Na verdade, o que ele provou, né, dentro desse experimento dele, é que não existe esse tipo de relação entre a falha e o tempo de operação que aquela peça está, né? O fato é que, com isso, muitas vezes a manutenção preventiva ela pode chegar até custos 3 vezes maiores do que a manutenção proativa. O que seria essa manutenção proativa? Essa manutenção proativa seria aquela espécie de manutenção preditiva, acompanhada, monitorada, né? Então, na verdade, em relação à manutenção preditiva, a manutenção preventiva ela pode custar até 3 vezes mais, né? Nesse gráfico de PF, né, que é a curva PF, lembra que a curva PF é a curva de falha potencial e falha funcional de um determinado equipamento. O que é que a gente pode perceber? Que quanto mais próximo a manutenção atuar da falha potencial, menor será o custo. De fato, por exemplo, a manutenção, se eu fizer a manutenção preventiva naquele determinado equipamento, muito antes da falha potencial dele, o custo vai ser elevado, né? O custo ainda se mantém elevado. Agora, se eu aproximo essa manutenção preventiva próximo desse ponto de falha potencial, o custo ele cai, né? Ele cai. Mas à medida que essa manutenção preventiva ela se arrasta no tempo, o custo começa a subir novamente, né? Ou seja, quanto mais próximo a manutenção, no caso a manutenção preventiva baseada no tempo, ela se dá próximo do ponto de falha potencial, menor será o custo, né? A grande pergunta é fácil eu conhecer o ponto de falha potencial do equipamento? Não, essa é a grande chave da questão, né? Então não é possível prever a falha potencial, mas a gente pode o que, gente? Monitorar. E aí a gente entra na questão da manutenção preditiva, que ela é baseada na condição do equipamento, né? Então a gente consegue não só por um critério de tempo, né, porque o Wiley provou, provou que não existe essa relação entre falha e tempo de operação de determinado equipamento, mas a gente pode monitorar, e nesse monitoramento chegar bem próximo aí da falha potencial para que haja ali uma redução nos custos de manutenção, tá? E pouco impacto no processo produtivo, ok? Bom, então esses foram alguns pontos importantes sobre manutenção preventiva e a gente continua novamente aí na próxima aula sobre os critérios de manutenção preventiva e partindo também para a manutenção preditiva. Um abraço a todos.